Você está gravando? Iniciou a gravação. Então tá. Então, eu vou ler para nós hoje um trechinho do livro Águas da Fonte, né, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hammer. Boa noite, Lu. Ele fala assim para nós. O ato de pensar, exercer a capacidade de julgamento, dedução ou concepção é para o ser humano uma importante arma de defesa contra as adversidades da vida, ou abrigo seguro contra qualquer tipo de pressão interna ou externa. Não tivesse o homem essa admirável capacidade de pensar e contestar, a humanidade seria um aglomerado de seres similares e inexpressivos, nivelados de forma simplista, infrutíferos e incapazes de realizar qualquer coisa diferenciada no planeta. Então, olha a bênção que é a nossa capacidade de pensar, de raciocínio, né? Então, o Joel vai fazer a prece para nós. Hoje nós estamos com 3 leitoras, Regina Maura, Juliana e Luciana, e eu vou deixar à vontade, quem quiser, não sei se a Carol já entrou também, Carol Zanda também está. Quem gostaria de fazer a leitura do estudo para nós hoje? Pode levantar dedinho. Regina Maura, então tá. Joel, você faz a prece, daí depois a gente já espaço direitinho onde a gente vai iniciar a leitura. Combinado? Então vamos lá, por favor. Vamos, todos nós neste momento, levar nosso pensamento a Deus, pedir permissão para os estudos dessa noite, que os bons amigos do mundo espiritual possam neste momento nos conduzir aos estudos, que dissipem toda e qualquer negatividade que possa atrapalhar no entendimento e na compreensão dos estudos dessa noite. Que Jesus, nosso Mestre, esteja junto conosco, porque hoje nós estamos felizes e agradecidos, porque abrimos os nossos estudos com uma grande certeza de Jesus junto de nós nesse momento, porque, como ele mesmo dizia, onde se reunia 2 ou mais pessoas no nome, lá ele estaria. Então, que Jesus possa estar conosco, nos orientando e nos guiando nos estudos dessa noite. As boas vibrações do Mestre Jesus possa chegar a todas as nossas instituições públicas, levando conforto, o amparo e a todos os necessitados. Vamos dar início aos estudos dessa noite, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, Senhor. Assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações da vida mundana, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal. Porque somente Tu és o reino, a glória, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Energizados, né? Então, vamos lá, Regina Maura. Nós paramos há 15 dias, lembrando que semana passada, como foi a primeira quarta do mês, nós fizemos o Evangelho, né? Foi muito produtivo, por sinal. Teve bastante participação, então que a gente possa manter esse ritmo dessa troca, né? É uma conversa, nós estamos aqui. E todos têm algo a acrescentar, viu, pessoal? Não se preocupem em, será que eu vou falar uma bobeira? A mesma regra que a gente pede lá para o momento das nossas reuniões mediúnicas, que confie em você. Primeiro que nós não estamos sozinhos, todos nós temos os nossos guias, nossos mentores amigos. Além deles, que são aqueles que nos acompanham sempre, tem também os trabalhadores do Cristo que estão por toda parte auxiliando no serviço do bem, né? Na oportunidade da instrução, das intuições. Então, confie mais nas intuições que nós tivermos, confie mais o que vem à sua mente a respeito do assunto.
Não seja orgulhoso, não seja, né, será que eu vou falar bobeira? Hoje eu coloquei uma mensagem lá no nosso grupo, justamente para despertar isso, né? Nós precisamos combater esse exagero do orgulho em nós, porque isso acaba prejudicando que a gente aprenda, que a gente cresça e que a gente apareça, né? E o Cristo quer trabalhadores de boa vontade que sirvam, né, independente das dificuldades morais que cada um traz consigo. Tá? Então, vamos começar o nosso estudo. Regina Mauro, você está com o livro físico? Estou na página 36, naquele parágrafo que começa Hilário, não é isso, amor? Não, já é na página 37. Nós vamos começar ali, ó. Notei que, mas você pode ler o anterior. Ó, observando os irmãos que está como retardados, mas quer dizer atrasados, que se abeiravam da mesa. Vamos ler daí, Regina Mauro, até a página 38, aonde ele fala lá assim, ó, nossos irmãos sofredores trazem consigo... Tá. Isso aqui na página PDF? PDF é o 35, página 35, é o terceiro parágrafo de baixo para cima. Se a ordem, né, eu falo terceiro parágrafo de baixo para cima, mas eu vejo pelo livro físico. Página 35, assim, observando os irmãos retardados que se abeiravam da mesa. Todos situaram? Uhum. Então, bora lá, Regina Mauro, por favor. Observando os irmãos retardados que se abeiravam da mesa, num quase semicírculo, tive a ideia de usar o psicoscópio de modo a examiná-los detidamente, ao que Aulus informou prestimoso. Não será preciso. Bastará uma análise atenta para a colheita de resultados interessantes, uma vez que os nossos amigos estampam no próprio corpo perispiritual o sofrimento de que são portadores. Notei que o assistente não desejava alongar a conversa, de certo preparando-se para colaborar nos trabalhos próximos. E por este motivo, aproveitei os instantes à nossa frente, especificando observações junto aos companheiros menos felizes que se uniam estreitamente uns aos outros entre a angústia e a expectação. Pareciam envolvidos em grande nuvem ovalada, qual nevoeiro cinza escuro, espesso e móvel, agitado por estranhas formações. Reparei o conjunto, notando que alguns deles se mostravam enfermos, como se estivessem ainda na carne. Membros lesados, mutilações, paralisias e ulcerações diversas eram perceptíveis a rápido olhar. Talvez porque Hilário e eu nos demorássemos em atencioso exame, na posição de aprendizes em aula, um dos colaboradores espirituais da reunião acercou-se de nós e falou cordial. Nossos irmãos sofredores trazem consigo, individualmente, o estigma dos erros deliberados a que se entregaram. A doença, como resultante de desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram. Desculpa. Que é gerado quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. Você quer que pare aqui? Obrigada, Regina Mauro. Já dá para a gente ter bastante reflexão. Pessoal, o que vocês entenderam? É de tudo que foi lido, só para a gente consiga resumir, para que vocês possam fazer as observações. Hilário, ele queria usar o psicoscópio, né, para analisar a atmosfera íntima daqueles irmãos. Daí, o que Aulus falou para ele? Não é preciso. Basta você observar bem neles como que esses irmãos se apresentam, né? Ou seja, o perispírito era visível no perispírito desses irmãos as deformidades que eles traziam, as dificuldades morais que eles traziam eram expressas, eram claras no perispírito deles. O que nós poderíamos pensar disso? Quem gostaria de dizer o que gerou, o que gera esse tipo de aparência num filho de Deus? Lembrando que Deus é amor e perfeição. Que leva um filho do Pai, um filho do amor, a se permitir ficar com esse tipo de aparência? Quem gostaria?
Acho que são nossas escolhas, né, Thaís? As nossas escolhas que nos fazem vibrar, cada escolha nos faz vibrar naquela conduta, né? Moralmente falando. Não é um julgamento, mas isso vale para mim, né? Óbvio, para o primeiro ouvido é esse daqui. Então, a cada ato impensado que a gente pratica, acho que vai manchando um pouquinho e deixando esse perispírito mais visível, né? Como ele nem precisou usar o psicoscópio, tem que ser assim. Excelente, Lu, muito boas colocações. Quem mais gostaria de fazer alguma colocação? Ele fala aí, né, Thaís, pessoal, que tudo isso é gerado pelos pensamentos que continuam depois da morte do corpo físico. Então, esses irmãos que a gente, nos trabalhos práticos nossos, lá práticos, modo de dizer, mas a gente vê isso muito, né? O irmão com aquele sentimento de quando ainda estava encarnado. Tudo isso gerado pelo pensamento que ele continua ligado à Terra, ligado à matéria, naquela vibração que gerou tudo isso. Meus queridos, é isso mesmo. Tudo isso, quem quiser também colocar alguma coisa, alguma observação, é exatamente isso que os nossos companheiros, a Lu e o Maurício, falaram. Né? O nosso perispírito, meus queridos, ele absorve, ele segura tudo o que nós pensamos. Lembrando que nós estamos falando em pensamentos fixos, em pensamentos que de alguma maneira como poderíamos dizer o termo, de alguma maneira interfere na nossa vida, pensamentos que nós damos força. Não esses pensamentos frívolos, né, que passam toda hora na nossa casa mental, vêm e vão. Não, pensamentos que a gente fixa atenção a eles, que a gente dá importância a eles, né? O espírito, ele... E o que acontece? Como nós ainda... Por que eu fiz aquela pergunta para vocês assim, nossa, por que o Filho de Deus, né, criado pelo ser mais amoroso que nós temos conhecimento, que é o nosso Pai, por que ele se permite chegar nesse ponto? E as respostas vieram precisas. São as escolhas, como lembrou bem a Lu, é a questão mesmo do pensamento, como também frisou o Maurício. Por quê, meus queridos? Pelas escolhas, o Espírito, ele dá é sempre importante a gente ver ele como uma forma envolvendo-nos. O Espírito, ele dá tanta importância ao material que ele carrega mesmo consigo todas as emoções aprisionantes dos momentos vividos na Terra, inclusive as doenças geradas pelo desequilíbrio moral, né? Tanto é que, olha para vocês verem, aqui como na hora que nós fizemos a leitura, os irmãos, olha como colocou, reparei o conjunto, notando que alguns deles se mostravam enfermos, como se estivesse ainda na carne. Membros lesados, mutilações, paralisias e ulcerações diversas eram perceptíveis a rápido olhar. Como se eles não têm mais o corpo físico? Como que justifica, né? Eles terem essas enfermidades que, em tese, acharemos nós que pertencem apenas ao corpo físico, lá no plano espiritual, na condição de espíritos, né? Daí vem essas respostas que vocês realmente deram. Será, meus queridos, que nós nos sintonizamos? Será que quando nós nos sintonizamos com energias e atitudes negativas, nós não estamos abrindo caminho para ficarmos doentes? O que vocês acham? Porque, olha, se a doença, se a enfermidade, ela pertence ao corpo físico, se a mutilação, ela é do físico, por que quando desencarnamos, quando não estamos mais pela essa conjuntura material, por que ainda vamos ter membros lesados ou feridas ou úlceras de doenças que nós tínhamos quando estávamos aqui encarnados? O que vocês acham? Thaís, foi respondida pelas escolhas, pelo pensamento? Sim. Todas as vezes, meus queridos, que nós optamos pelo negativo, e isso em todas as circunstâncias das nossas vidas. Você opta hoje por um pensamento negativo em relação a alguma situação, em relação a alguém. Ah, mas não, passou. Mas daqui a pouco você opta de novo por essa postura, e todas as vezes que a gente vai fazendo esse somatório de negativismo, lembrando que somos o que pensamos. A nossa mente gera energia a todo momento, principalmente quando nós forçamos ela com uma ideia, né? com uma estrutura mental que nós criamos.
Um exemplo, vamos ver como que a gente pode criar estruturas mentais negativas. Quem gostaria de me dar um exemplo? Algum que veio na sua mente, que poderia elucidar para nós como que a gente cria estruturas mentais negativas que acabam refletindo no nosso corpo perispiritual? Eu acho que está seguindo aqui com pensamentos não, acho que com vícios, por exemplo, o vício da bebida, de tanta gente insistir nesse vício, acaba refletindo não só no nosso corpo físico, como também no espiritual. E com isso também, talvez o vício da maledicência, né? Por tanta gente pensar mal das pessoas, por tanta gente desejar o mal, por tanto da gente, talvez ter inveja mesmo de algumas pessoas, né? Acredito eu que isso aí tudo vai virando como se fosse um lixo no nosso corpo físico e corpo espiritual, né? Que a gente vai acumulando. Parece que é uma bobeirinha, mas é uma sujeirinha que vai juntando hoje, vai juntando amanhã. Quando vê, virou uma sujeirona e trazendo, acho que, consequências deletérias, né? Então, acho que a gente está vivendo, talvez, um período em que está sendo mais cobrado da nossa mente isso. Há um tempo atrás, a gente odiava, a gente matava, a gente ia atrás. Agora a gente está passando, acho que, um período para conseguir dominar o pensamento, né? A gente, às vezes, não mata mais, não persegue, não faz campanha para poder pegar alguns inimigos, né? Mas a gente tem uma briga mental, essa briga mental talvez tenha evoluído, né? E a gente acaba ficando doente por causa disso. Eu acho que é mais ou menos isso. É isso mesmo, Lin. Quem pode falar, Regina Mauro, por favor? Uma coisa que eu acho que você falou, da gente reincidir no erro, né? Uma das coisas seria o pré-julgamento, né? Porque, por exemplo, no convívio entre as pessoas, às vezes a gente já tem um pré-julgamento de uma determinada pessoa. Então, tudo que partir daquela pessoa, você já vai com outra. E aquilo vai ficando repetitivo, porque não existe aquela oportunidade da pessoa, de você achar que a pessoa possa fazer diferente, né? Então, isso é uma das vezes a gente taxa, principalmente assim, no convívio mais próximo, digamos, ou no trabalho, que é todo dia, ou na família, que é uma coisa mais frequente, e então, de repente, você vai falar, nossa, lá vem, entendeu? Quer dizer, automaticamente, você já está fazendo errado, porque você nem sabe o que vem, e você já está julgando, quer dizer, isso não deixa de ser, voltando igual o Plínio falou do vício da maledicência, já fica meio automático o negócio, entendeu? Então a gente tem que lutar para não fazer né, não julgueis para não ser julgados, né? Para não fazer julgamento, para não ir gerando, porque julgamento é uma escolha, igual a Lu falou, é uma escolha que você fez, não é? Optar de achar que aquela pessoa vai fazer errado ou vai fazer de uma maneira não muito coerente. Então, voltamos lá no vigiar e orar para as escolhas serem melhores, para depois não sair, chegar lá tudo perebento do outro lado. Era isso. Excelente, Jamara. Muito boa de colocar assim. Oi, Thaís. Oi, pode falar. Eu acho assim também, a pessoa vai alimentando ódio de outra pessoa, né? Alimentando raiva, aquilo vai acumulando, deforma até o espírito depois mesmo, depois do desencarne, né? Ele leva, conserva com ele aquele rancor, aquele ódio, né? Não é isso? Sim. Pessoal, é tudo isso que vocês falaram. Então, eu vou fazer só uma pergunta dentro do exemplo, o primeiro exemplo que o Plínio trouxe para nós, que foi a questão da bebida. Quem tem vontade de beber? O corpo ou o espírito? Os dois. Põe o que é o espírito. Lembra daquela frase de Hamlet no Evangelho segundo o Espiritismo? O corpo não dá cólera àquele que não a tem, assim como não dá os outros vícios. Todos os males procedem de onde? Do espírito. Então, pessoal, assim como a bebida, assim como o excesso de toda ordem, comida, sexo, maledicência, todos isso são escolhas feitas pelo espírito. E que por que se tornam vícios? Porque o espírito insiste naquelas escolhas.
Escolhas essas que, quando começa, se viesse o freio do orar e vigiar, talvez o freio do evangelho, da mudança de postura, ele conseguiria o quê? Não transformar aquilo num vício, né? Porque depois que vira um vício, a dificuldade de se desvencilhar é muito maior. Enquanto ainda está só sendo como escolhas, né, vamos assim, aleatórias, vez ou outra fala um pouquinho de mal aqui, vez ou outra bebe um pouco ali, vez ou outra exagerar, já exagerei na comida, nossa senhora. Mas não é uma coisa constante, não é uma coisa, não se tornou para você um hábito, fica mais fácil. O que aconteceu com a humanidade é que nós fomos nos permitindo envolver tanto nas escolhas que nos distancia da nossa origem, que é de seres divinos, vivendo de um olhar muito estreito aos campos materiais, que, consequentemente, nós adoecemos. E por que reflete no corpo perispiritual? Porque nós não somos só nem espírito e nem só matéria. Quando estamos encarnados, lembrando que Kardec faz essa diferenciação lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala de alma e fala realmente do espírito. Alma é quando estamos aqui, encarnados na Terra. E a psicologia faz outras diferenciações que nós não vamos nem adentrar, porque não é no nosso campo de estudo. Mas alma é quando nós estamos aqui. O que quer dizer? A conexão do espírito ao corpo físico. Quem que cria essa conexão? O corpo perispiritual. Por isso que as ciências mundanas têm falhado nos diagnósticos dos desvarios da mente, porque limitaram a sua visão, com medo de perder o status de ciência, ao campo material. Vão só até o limite do cérebro. Não prolongam, o microfone de mamãe. Não prolongam, não alongam além disso. É por isso que vem-se, então, a psicologia transcendental, que é o campo de estudo da nossa mentora Joana de Anjos, nossa querida mentora Purdival, que é Joana de Anjos, que ela aprofunda essa visão da ciência limitada, trazendo para nós a ideia do quê? A mente é a fonte criadora de todas as desditas, de todos os males. E se é a fonte de todos os males, é também o quê? A fonte de todas as curas. Todos os males terão cura pelo saneamento da mente. Quando os homens buscarem, meus queridos, quando nós buscarmos o norte de apoio, que é o amor, colocarmos realmente esse parâmetro na nossa vida, consequentemente, vários, digamos assim, é claro que até chegar a essa plenitude, alguns males ainda existirão, mas grande parte dos males psicossomáticos que nós criamos para as nossas vidas terão fim. Os nossos perispíritos receberão menos cargas energéticas negativas, menos maledicência, menos álcool, menos comida, menos sexo exagerado. Tudo que é exagerado realmente vem a prejudicar. A renovação mental é a renovação da vida. É isso mesmo. A mente é a fonte. E se a mente é a fonte, nós precisamos trabalhar essa mente. Por isso que nós estamos, assim, a doutrina espírita, ela vem com um diferencial. E por isso que gostamos muito da visão transcendental trazida por Joana de Anjos, porque realmente envolve o principal, né? Digamos que é o principal de tudo, seja a mente. E as ciências mundanas têm retirado esse principal. Por isso, então, que muitos irmãos nossos ficam sem diagnósticos certos do que realmente possuem, dos desequilíbrios que trazem consigo, de doenças que não sabemos a causa e nem muito menos a cura. Porque deixamos de lado, né, o principal de tudo isso, que é o espírito, que é a nossa mente. Tem uma norte-americana, ela chama Barbara Ann Brennan. Acho que é isso, a loira, que é a mulher do inglês que está aí. Você sabe que eu com inglês tenho problemas, né? Ela traz um raciocínio muito interessante num livro que chama Mãos de Luz. Até um livro muito antigo. Quem me deu esse livro foi o vô do Plínio, o vô Zé Borges, ele que me deu esse livro. E ela fala mais ou menos assim, que toda doença é uma mensagem dirigida a nós, dizendo a nós que nós não estamos nos amando como deveríamos, dizendo a nós que nós estamos negligenciando o amor. E como nós podemos dar algo que nós não temos? Se nós não estamos conseguindo amar os nossos irmãos ainda, naturalmente, meus queridos, nós não estamos nos amando. Porque o ser que se ama, ele se foca, ele se cuida, ele se respeita,
ele sabe os seus limites, ele se conhece. E o que mais falta para a humanidade ainda hoje é exatamente o autoconhecer-se. Nós não nos conhecemos. Tanto não nos conhecemos que nós insistimos mais uma vez que as ciências da Terra insistem em controlar os impulsos cerebrais com medicações, né? Quando, na verdade, é preciso convidar-nos ao controle dos impulsos da nossa mente. E nós temos, assim, digamos que, apesar de vários estudiosos do assunto da mente, nós temos um que se destaca, que realmente é aquele que foi ali, no fundo das mazelas humanas. É aquele que destrinchou a personalidade do ser de uma forma maravilhosa e de uma forma amorosa, que é o nosso Mestre Jesus. Não há psicólogo, não há psiquiatra, não há terapeuta, não há psicoterapeuta mais preciso, mais direcionado às forças da mente do que o nosso mestre. E tão preocupado que ele era com essa necessidade da personalidade do ser, né, das suas nuances, do seu íntimo, que ele então nos deu o seu roteiro. O roteiro que ele seguiu para ser quem ele é, ele trouxe para nós com a permissão do Criador, que é o Evangelho. Ali tem todas as diretrizes que nós deveríamos, que as ciências deveriam se aprofundar para poder, então, buscar as curas das mazelas humanas. Não é, pessoal? A Organização Mundial de Saúde, ela define, olha para vocês verem como a nossa visão ainda é limitada e que somente nós conseguiremos curas de muitos males, como nós dissemos, talvez não de todos por hora, mas de grande parte dos males psicossomáticos que nós vivemos, quando nós ampliarmos o nosso campo, saindo dos círculos estreitos da matéria. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Lembrando que esse mental, ela se refere à questão cérebro, né? Questão caixa craniana. E o Espiritismo, ele amplia essa visão. E ele ensina que saúde, meus queridos, é um estado de completo bem-estar biopsicológico espiritual. Biopsicossociológico espiritual. Pois leva em consideração os fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais que influenciam o ser humano em sua passagem pela existência terrena. É impossível nós dizermos que o meio não nos influencia. O meio influencia. Esses dias, inclusive, acho que é com a Juliana que nós estávamos conversando, como que os amigos, né, como que as pessoas que a gente passa a conviver influenciam a nossa forma de agir. E sabedores disso, que nós nos influenciamos, nós vimos recentemente nos nossos estudos a questão da sintonia, né, das vibrações compensadas, que estamos constantemente nessa troca, um alimentando o outro com as suas próprias vibrações, um influenciando o outro com as suas energias, que nós precisamos então, meus queridos, não por orgulho, mas por necessidade de conservação, usar o lado primitivo do orgulho realmente, que é se preservar, se proteger, começar para nós selecionar o que entra na nossa caixa mental. O que eu vou permitir da vazão? Que tipos de influências eu quero para a minha vida? Ah, Thais, então eu vou parar de conviver com determinadas pessoas porque elas estão me influenciando de forma negativa. Se você não tem o controle sobre si mesmo ainda, de estar como mestre num pântano, né, e não se enlamear, de fazer como o lírio, o exemplo que ele dá do lírio que surge no pântano e não se mancha, então é importante sim que você faça essa seleção de ambiente, essa seleção de pessoas para conseguir então mais fortalecido fazer uma seleção de pensamento. Ah, Thais, mas são pessoas que eu não posso, não tem como eu deixar de conviver. Sempre há escolhas, né, meus queridos? Nós vivemos um propósito de escolhas na nossa vida. Mas se de fato, para você, essa escolha ainda é muito difícil, então precisa buscar um caminho de equilíbrio, né? Um caminho, peraí, eu não posso deixar de conviver com essas pessoas, mas eu posso deixar de me influenciar por essas pessoas. Ah, Thais, mas eu já acabei de falar que é muito difícil.
Mas não é fácil para ninguém. A dificuldade que você tem, todos nós temos, somos todos filhos de Deus, estamos todos no mesmo barco, na mesma escola, né? Ah, sim, na mesma escola existem graus diferentes de compreensão? Sim, existem os níveis escolares. Nós temos entre nós aqui irmãos com níveis de compreensão mais elevados que o nosso, como também mais inferiorizados, sem dúvida. Mas nós temos o nosso ponto de equilíbrio, meus queridos, e esse ponto de equilíbrio nós precisamos buscar. Marlene Nobre é uma médica espírita, lá da Federação Espírita de São Paulo, e ela traz para nós que, mais ou menos assim, que a percentagem quase total das enfermidades humanas tem origem no psiquismo. Por isso que nós estamos dizendo que quando a humanidade ampliar o olhar da ciência para a mente humana, para a verdadeira mente humana, e não a mente restrita ao cérebro, mas para a mente do espírito, grande parte dos males terão fim. Porque, como ela está dizendo, a grande percentagem das doenças tem a sua causa no psiquismo do espírito. O espírito gera essas doenças pelas escolhas, né? Lembrando de novo, as escolhas que vem fazendo, como alunos nos alertou, as escolhas que a gente vem fazendo na vida, daí vem a questão do pensamento, né, Maurício? Que a gente escolhe e começa a fortalecer aquelas escolhas com os pensamentos que a gente vai dando vazão. E tudo isso vira um somatório. E como nós somos interconectados, né, para que a nossa mente, o nosso espírito se ligue ao corpo físico, nós precisamos desse caminho intermediário, desse canal de ligação que é o perispírito. Ele é o filtro, né? Tudo que eu penso passa pelo meu perispírito para ser extrapolado no corpo físico. Se eu estou pensando coisas boas, se eu estou fazendo uma oração, se eu estou meditando, se eu estou vibrando positivamente, eu estou fluindo essas energias de mim. Isso vai criando força, vai criando vida ao meu redor. O meu perispírito se sente inundado, ele se sente enlameado dessa energia boa. E ele realmente se renova com essa energia e transporta para o corpo físico essa boa energia. A recíproca é verdadeira. Se eu me permito deixar levar, como os exemplos que vocês disseram, né? A Regina Maura falou da questão do julgamento, a minha mãe falou da questão da raiva, do ressentimento, o Plínio falou mesmo da questão da maledicência, dos vícios, né? Da bebida, enfim, todos. Se eu vou me deixando levar, eu vou insistindo nessas escolhas, meus queridos, lembrando que somos todos aprendizes. Então, é natural que nós venhamos a escolher errado. É natural que nós venhamos a errar, como vamos dizer, a nos equivocar. Mas o que nós precisamos, a partir do momento que nós vamos nos esclarecendo, como já nos orientou Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Qual verdade, meus queridos? As verdades que a doutrina espírita veio tirar o véu do mistério para nós, que somos espíritos imortais. E nós, como a imortalidade nos pertence, é natural que esta existência que nós estamos vivendo não é finita, ela não é eterna, ela é finita. Ela é passageira como tantas outras que nós tivemos. A verdade é que Deus não criou o mal e que nenhum de nós fomos criados por Ele para sermos maldosos. Mas que nós, pelas nossas teimosias, pelas escolhas que nós fomos fazendo, nós nos tornamos quem somos hoje. E que é sempre tempo de recomeçar, de refazer o caminho, meus queridos. Isso é muito importante. O nosso perispírito, ele absorve, sim, todo o alimento emocional que nós damos a ele. Então, se nós não estamos muito bem, né? Porque geralmente esses alimentos emocionais, se não estão saudáveis, eles eclodem em forma de doença. Então, geralmente, essas doenças, como diz lá aquela norte-americana, a Bárbara, elas vêm para nos alertar de algum ponto que precisa ser revisto. Você não está se amando como deveria, você não está se cuidando como espírito imortal que é. O que está acontecendo? Por que você está doente? Por que você está com essa gastrite, com essa úlcera, com essa dor de cabeça que não passa, com essa enxaqueca terrível? Né? Quem tem sabe do que eu estou falando, eu sou uma delas. Faz tempo que eu não a tenho, mas já tive muitas. Então, a gente precisa diagnosticar onde está o ponto de enfermidade na minha mente, que está gerando, então, essa enfermidade no meu corpo físico. Para que quando eu deixar essa carcaça material,
eu não saia pelo plano espiritual como esses nossos tristes irmãos que são descritos aqui neste livro, ao qual nós já tivemos a oportunidade de presenciar nos atendimentos que fizemos. Faltando pedaços que nem deveriam faltar, porque são espíritos. Mas os seus pensamentos, plasmando o negativismo, a raiva, o ódio, a mágoa, o mal, acabou então mutilando a si mesmos. O fato de uma pessoa, e é interessante que tem um psicoterapeuta holístico, ele chama José Geraldo Rabelo, ele até tem um site na internet, vez ou outra, não é tudo que eu vejo não, mas uma coisinha ou outra, às vezes dele eu olho. Ele fala uma coisa que eu achei muito interessante e isso eu guardei. O fato de uma pessoa não exteriorizar doença durante determinada fase da existência terrena, não quer dizer que ela seja uma pessoa saudável. Quantas pessoas que nós já vimos que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nossa, fulano teve cirrose, mas fulano nunca bebeu. Fulano nunca bebeu, como fulano pode ter tido cirrose? Daí há dois fatores. Fulano trouxe isso de outras existências, de um período lá no passado que ele entorpeceu demais, né? O perispírito dele com o uso da química, do álcool ou da droga, e isso de alguma maneira refletiu naquele ponto energético que ficou adoecido, e ele veio então nessa nova existência e jogou para o corpo físico aquela doença que estava, né, na sua mente, na sua psicosfera espiritual, para ele se livrar disso. Ou fulano, durante a sua existência, fica tão amargurado. Gente, a mágoa, vocês sabem aonde é o ponto de armazenamento da mágoa? Não é no coração, não. É no fígado. O fígado é o ponto de armazenamento, ele amarga a boca. Preste atenção, quando a gente às vezes está muito amargurado com uma situação, a gente fica até com a boca amarga. Porque ali, ó, aquele ponto de energia, ele está se sobrecarregando e o fígado está ali, recebendo toda aquela carga energética, dando sangue, né? Como a expressão que a gente usa, para trabalhar, para o nosso organismo não parar. E às vezes ele não aguenta. E ele, às vezes, ele se esforça tanto para vencer, para não deixar aquela doença vir à tona, esperando, né, falando do físico, do fígado como se ele tivesse um pensamento. Mas o corpo físico, às vezes, ele fica ali, ó, dando sinais de outras formas, te alertando para que aquilo lá não ecloda em uma doença que te vai trazer maiores transtornos depois. Mas daí a personalidade, o indivíduo insiste naquela emoção, não trabalha, não digere e vai ali sobrecarregando até que chega uma hora que o corpo físico não aguenta. E a doença realmente vem. Então, é interessante isso, que o fato de estarmos saudáveis no período da nossa existência não quer dizer que realmente não tenhamos nenhuma doença posta a eclodir. Vai depender muito do nosso histórico de mortalidade e também das nossas posturas perante essa vida, né? Segundo os princípios espíritas, meus queridos, né, que nós aprendemos em toda a doutrina consoladora, a questão da saúde e doença, ela está profundamente ligada a um princípio básico, que é a lei de causa e efeito. E André Luiz, lá no livro Ação e Reação, ele explica que toda ação corresponde a uma reação. Assim, o karma, né, que nós denominamos karma, né, que não é tão usado por nós, mas ele traz esse termo, exatamente esse termo, ele explica esse termo lá no livro Ação e Reação. O karma seria uma espécie de conta do destino criada por nós. E ele faz parte do sistema da contabilidade divina. O que quer dizer que é o que está ligado às nossas ações de vidas passadas. Então, karma é débito passado. Mas nem tudo que a gente vive hoje é débito passado. Muita coisa foi trazida nessa própria existência. Por isso que sempre é tempo de mudar. Sempre é tempo de começar. Além da gente evitar novos males, a gente pode, então, amenizar aqueles que a gente já traz no nosso histórico. Por isso a importância da nossa postura. Para que a hora que nós formos convidados... Eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero resposta sincera. Quem de vocês sabe quando vai retornar ao plano espiritual? De verdade, pessoal? Eu não sei, nem quero saber. Você sabe, Joel? Eu não. Ninguém sabe, eu acho, né? Melhor não saber, né? Não sei.
Vocês sabem por quê? Porque eu ainda tenho, olha, eu tenho um caminho muito longo para percorrer. Você imagina se me chama hoje, talvez eu vou ficar um pouco parecida com esses nossos irmãos aí, faltando alguns pedacinhos, dado alguns pensamentos que a gente ainda armazena em nós, dado algumas energias que a gente ainda gera em nós. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade da vida, as oportunidades que a vida nos traz. Mudar padrões, sempre é tempo, meus queridos. Mudar padrões mentais, reverter, sabe, aquela coisa que tudo chateava, tudo chateava, tudo te magoava, qualquer coisa que o outro falava ou fizesse. Sabe, levar a vida com mais leveza. Peraí, calma, por que tudo me chateia? É realmente o outro que me chateia ou eu que sou chateada demais? Não é? A gente precisa fazer essas autoavaliações conosco. Será que o mundo conspira mesmo contra mim? Ou eu que estou sabotando a minha felicidade? Quem que é o conspirador aqui? O universo ou a mim mesmo? Que sou dono da minha personalidade? Que quem tem o controle de mim mesmo? É quem pode mudar o que quero na minha vida. Adianta eu falar assim para eu chegar para alguém que está acima do peso e falar para ele assim, ó, você precisa perder peso. Olha como, você vai prejudicar a tua saúde, você precisa perder peso. Adianta, pessoal, eu ficar falando para a pessoa? Quem que tem que falar para si mesmo isso? Se está prejudicando de fato a saúde? A própria pessoa. Ela tem que olhar para si e pensar, bom, isso realmente está prejudicando a minha saúde, eu quero viver um tempo maior aqui na Terra, eu quero aproveitar mais essa oportunidade de vida do Criador, portanto, eu vou buscar perder peso. E isso vale para todos os vícios. Como nós dissemos lá quando eu fiz a pergunta para vocês, quem bebe, quem tem vontade de beber, se é o corpo ou se é o espírito? É o espírito. Tanto é que quantos irmãos nossos passam meses em clínicas terapêuticas para tratamento da dependência química e quando saem da clínica, uma semana depois está bebendo de novo ou está usando droga novamente. É porque lá trataram só o físico, com alguma alotropia, teve lá um acompanhamento de alguém conversando, alguém insuflando boas ideias, alguém fazendo esse tratamento de, pensa positivo, sabe, dando essa força, mas o indivíduo não internalizou, ele não absorveu a ideia da mudança, da postura de não quero beber, não devo beber, não devo usar droga. Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu sou um espírito. E tudo que eu faço reflete em quem eu sou. Ele não internalizou. O espírito, a mente dele não mudou aquele padrão mental. Então, quando ele sai daquela terapêutica que estava ali de cima dele, meio que impedindo ele de extrapolar o que ele ainda tem na mente, primeira oportunidade que ele faz, ele vai voltar ao vício ao qual ele ficou impedido, proibido por um período. E isso vale para a educação dos nossos filhos também, não é? A gente, às vezes, quer impor por batendo, por rigor, só que eles só vão deixar de fazer aquilo porque está com medo de apanhar, porque quem gosta de apanhar? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de apanhar. Mas não porque, às vezes, eles internalizaram aquilo. Isso é tudo para a nossa vida, sabe, meus queridos? E por isso que, então, a gente ainda bate a cabeça muitas vezes. Porque a gente ainda não internalizou a ideia de que somos co-criadores da nossa felicidade. Deus é o nosso criador. Mas nós somos personalidades, individualidades com todo o potencial divino necessário para criar a nossa própria felicidade, nosso próprio bem-estar. Então, é preciso que a gente tenha bastante essa consciência. Quando se pegar pensando alguma coisa negativa, policia, sabe? Lê um livro, conversa com alguém, faz uma prece, bebe uma água, mas não deixa dar vazão àquele tipo de pensamento, sabe? Não chega ao ponto de agir. É claro que já pelo pensamento tudo começa. E ali já está gerando energia, dependendo da intensidade, ali já está levando para o perispírito, ali já está virando todo um ciclo energético. Mas se a gente consegue interromper e não dar vazão ao ponto de chegar às vias de fato, de executar, gente, já é o caminho, o Evangelho lá fala isso. Há 3 tipos de espírito, né? Aquele que já
absorveu as coisas do alto, as coisas espirituais, e já não se permite mais ao mal, é o que nós não estamos ainda, aquele que já compreende as coisas do mal e se esforça para vencê-las, embora sucumbe às vezes. E aquele, então, que não está nem aí com a bagaça, né? Como diz o popular. Quer saber de nada. Sabe que existem as coisas do mal e gosta dos prazeres da carne, e goza com muita irresponsabilidade, sem se preocupar com as consequências. Acredito que nós estejamos no caminho intermediário, né? Nós não estamos nem tanto o céu ainda, e nem tanto a terra. Estamos ali no caminho. Para a gente avançar, né? Acho que a gente perde tanto tempo, assim, às vezes com os exemplos, mas é que eu fico preocupada da assimilação. Acho que a gente pode avançar com a leitura, sim, depois a gente vai parando. Regina Maura, faz um favor para nós, pode ler aqui? Então, lê mais um, dois, três, lê mais 4 parágrafos para nós, depois a gente para mais algumas observações, por favor. Só uma dúvida, alguém ficou com alguma dúvida do que nós falamos até agora? Olha só, Thaís. Então, isso que eu ia falar. Que coisa boa. Esse livro, ela não é espírita, mas ela traz muitas ideias de mudança de postura, de comportamento, ligadas à energia, que eu acho bem bacana. Se alguém quiser emprestar, tá as horas. Mas quem está ligado ao holístico, não tem como não ler isso daqui. Tudo que você falou aí sobre o domínio de você mesmo, da tua mente, dos teus pensamentos, está aqui, ó. Em 2015, eu passei por uma mudança muito drástica na minha vida, e de lá para cá eu comecei a trabalhar mais as minhas partes, assim, entendendo a energia do corpo. Eu passei um bocado muito ruim em 2015. E esse livro aqui eu li faz 2 anos. E ele é de 87, olha para você ver, um livro de 87, que está bem atual, né? Mas o Evangelho tem mais de 2000 anos, né, gente? Então, estamos juntos. Regina Maura, por favor. Ô, Thaís, Regina, deixa eu só... Oi, por favor. Pode deixar a Regina falar, depois eu falo. Ela quer falar alguma coisa, depois eu falo. Não, eu ia falar do Mãos de Luz, porque há muitos anos atrás, que aí essa coisa de quantos anos faz, você não me pergunta não, que eu já esqueci tudo. Mas existia um médico espírita em Alfenas. Eu não sei se alguém conheceu, porque ele desencarnou logo, Dr. Roque Tamburim. Logo, vírgula, né? Nós que chegamos lá atrasados, porque já tinha 80, então beleza. E a Maria Paula foi atrás dele por causa do problema de aprender a controlar o sair do corpo. Porque saía mesmo, não tinha jeito. Ela falou, vou arrumar um jeito de aprender, porque tá difícil. E ele que começou a fazer um treinamento com ela deitada na maca, e se vendo lá de cima, e começou. E ele indicou esse livro para ela. E ele trabalhava também com regressão, que todas nós fizemos, digamos, ainda bem que ele era um cara sério, né? Porque na época eu acho que eu não tinha nem conhecimento, assim, para optar a fazer ou não fazer. Eu achei interessante, vamos fazer, pronto, entendeu? Aquelas coisas, assim. E ele... Eu fiz com ele. Oi? Eu fiz a regressão com ele. Então, acho que muita gente fez, mas ele era um homem sério. Só que aí ele desencarnou, inclusive lá no Obreiro, você pode perguntar para o Ceará, que às vezes, dependendo do trabalho, que ele vinha ajudar a Maria Paula, aparecia só uma rosa amarela. Não tinha manifestação, não tinha nada, entendeu? Mas aparecia aquela rosa amarela, ó, o Dr. Roque veio aí dar uma mãozinha. E na época a Paula ainda ficou muito brava, porque ele morreu, porque ela estava no meio do treinamento. E eu ainda falei, Maria, você está brava por quê? Nós chegamos aqui, o homem está com 80, você quer que ele viva mais 20, só por causa do você não vai dar? Ele já, nós é que chegamos, tipo, atrasada. Mas esse livro foi muito importante para a Paula, que lutava com a mediunidade, entendeu? Brigava. Então, é isso que eu queria falar. O livro é velho, mas é bom. Fala lá, loira. Outra coisa interessante que está aí. Perdão, loira, pode falar. Fala você primeiro. Você já está querendo falar faz tempo. Não, pode falar. Não, é só uma observação aqui que eu lembrei quando você fala nessa questão de ter um equilíbrio, né? Porque às vezes a gente fica muito, muito ligado a só os pensamentos ruins que a gente tem com as outras pessoas.
né? Que isso reflete na gente. Mas também tem aquela questão assim do equilíbrio ser difícil, quanto a gente se preocupa muito com o outro também, né? Que eu acho que a gente começa a absorver muita coisa, porque a gente, por mais que a gente queira ajudar, a gente não consegue, né? E é muito isso. Eu lembro que uma vez a irmã Lúcia falou para mim, que eu estava buscando muito para tentar ajudar minha irmã, e ela falou assim: Ana, você tem que entender que ela tem que andar com as próprias pernas. E eu sofria demais, tipo, acabava, eu chorava todos os dias, porque por mais que eu tentasse, era uma coisa assim. Então, esse equilíbrio, a gente tem que lembrar que tem um outro lado também, que não é só dos pensamentos negativos, né? Mas às vezes a gente querer muito positivo, muito aquilo, a gente acaba por não conseguir, a gente se frustra e daí absorve da mesma maneira. Sim, porque depende do outro, né, loira? Depende do tempo do outro, depende da compreensão dele. E às vezes o que você julga que para aquele espírito, naquele momento é o melhor, ele não chegou naquela madureza ainda. Então você vai se desgastar para tentar passar para ele algo que já é seu, porque você já chegou a essa compreensão, mas ele não, ele vai ter o tempo dele. E às vezes a gente esperar o tempo do outro, somente quando a gente ama esse outro, que é o mais difícil para nós, que é o nosso desafio também. E isso a gente precisa ter esse equilíbrio de fato, porque senão você adoece, você não ajuda e ainda se prejudica, né? Joel, pois não. Ô, você falou há pouco tempo, momentos atrás, você falou justamente do fígado, né? Que todas as nossas energias negativas, a gente sempre está sobrecarregando o órgão do fígado, né? A raiva, tudo está no fígado. E esse livro aqui, muito interessante, que ele fala realmente desse plexo solar, que é esse chakra do plexo solar, que é onde está o fígado, que é onde tem que ser energizado, né? É o primeiro chakra onde você vai trabalhar suas energias, porque a pessoa que está depressiva, que está sentindo sintomas diversos, trabalha assim, primeira coisa é nesse ponto chakra do fígado, que é o plexo solar. Achei muito interessante o que você falou. Tem uma orientação que às vezes a gente tem muitas dificuldades quando nós vamos fazer uma meditação, uma mentalização. Às vezes a gente tem pessoas que falam: nossa, Thais, eu não consigo ficar imaginando, igual você fala, pensa tal coisa, pensa tal outra, pensa aqui, pensa ali. Tem pessoas que não conseguem. Isso é uma questão de treino, tá? Não é fácil, realmente é uma questão de hábito. Né? E como a pessoa que não faz isso com frequência, ela não adquire esse hábito, porque o hábito é o quê? É o conjunto das atitudes repetidas, né? Então, o que acontece? Vem uma orientação que basta unicamente fechar os olhos. E por que fechar os olhos? Não que nós tenhamos necessidade de fechar os olhos para nos conectar com o alto, mas é que quando se fecha os olhos da carne, você, de certa forma, você isola. Dá uma isolada, né? Porque se eu tô aqui de olho aberto, eu tô vendo o peixinho que tá no aquário ali, eu fico visualizando, né, as imagens que o mundo material me traz. Então, fechando os olhos materiais, você vai ficar com a tua mente. E daí, você só vai visualizar na sua mente o que você realmente quiser. Olha a força do nosso pensamento. Então, a orientação que veio, que é simplesmente fechar os olhos e deixar vir pensamento, deixa vir o que tiver que vir na sua mente, deixa fluir, isso é exercício. Estou pensando coisas nada a ver, deixa vir. Fica aí 30 segundos inicialmente, depois 1 minuto, vai aumentando esse tempo, deixando fluir para que você perceba, para que nós percebamos o poder criador da nossa mente. Porque se eu estou de olhos fechados, como eu posso estar visualizando tanta coisa? É porque a nossa mente está trabalhando. Então, a busca é equilibrar o que essa mente produz. Lembrando que somos os autores dessa mente, né? Somos os protagonistas dela. Então, peraí, o que a minha mente está produzindo? Quando eu fecho os olhos e fico ali 30 segundos, o que eu penso? Eu penso só coisa ruim? Eu penso só o que eu tenho para fazer? Eu penso só no que o outro devia estar fazendo? O que eu estou pensando? E anota. Sabe, os pensamentos repetidos, toda vez que você for fazer esse exercício, que você pensa com frequência, anota. E depois, então, você vai verificando, peraí, eu estou pensando muito no fulano. Estou pensando muito que fulano devia estar fazendo isso, aquilo assado, e não estou pensando em mim. Eu estou pensando muito que eu estou triste, que eu estou isso, que eu estou aquilo.
e naturalmente você vai mudando esses padrões mentais, até conseguir chegar a um ponto de fazer a sua própria energização, que é fechar os olhos, se conectar às forças da vida, gente, porque Deus está em toda parte. Está na terra, está na árvore, está entre nós, está no ar, está na vida que pulsa. É fechar os olhos, se conectar com a energia da Criadora e permitir que essa energia nos invada. Seja por uma prece, seja por um respirar, seja por um silêncio. É isso, meus queridos. A gente precisa buscar mais isso na nossa vida. Isso é terapêutico. Isso é para a nossa sobrevivência, né? Então, vamos lá? Vamos ler mais um pouquinho, Regina Maura? Lê para nós mais 4 parágrafos, e a gente para a gente poder fechar. Já estamos quase lá. Viu? Você está lendo, Regina Mauro? O seu microfone está bloqueado. Desculpa, é que eu... Regina Mauro, está bloqueado. Aí abriu. Mas adquirem melhoras positivas em reunião de intercâmbio? Indagou Hilário espantadiço. Sim, esclareceu o interlocutor. Assimilam ideias novas com que passam a trabalhar, ainda que vagarosamente, melhorando a visão interior e estruturando, assim, novos destinos. A renovação mental é a renovação da vida. Meditei na ilusão dos que julgam, na morte livre, passagem da alma, em demanda do céu ou do inferno, como lugares determinados de alegria e padecimento. Quão honrados na terra se capacitam de que trazemos conosco os sinais de nossos pensamentos, de nossas atividades e de nossas obras. E o túmulo nada mais faz que o banho revelador das imagens que escondemos no mundo sob as vestes da carne. Ui, arrasou. Gente, quão importante que é o trabalho mediúnico, né? Porque se nós aqui encarnados estamos tendo a oportunidade de fazer esse estudo e refletir sobre isso, e quem sabe até teremos tempo de mudar muitos padrões mentais antes de voltarmos ao plano espiritual, imagina os nossos irmãos que já voltaram sem essas ideias, sem esses esclarecimentos. Então, ali no momento da reunião mediúnica, aquela palavrinha amiga, aquela energia em que a gente envolve esses irmãos, aquela energia amorosa, carinhosa, quanta diferença faz para eles, né? Quantos despertamentos nós não temos nesses momentos, quantos auxílios a gente não presta para esses irmãos. Pensando, meus queridos, sempre quando nós formos fazer essa avaliação, lembrando que poderíamos ser nós ali, em busca, clamando por esse aconchego, por essa palavra amiga. Né? Nós não sabemos como vamos deixar o corpo carnal. Nós estamos estudando, nos preparando para deixá-lo da melhor maneira. Mas, vai saber se nós vamos conseguir. Vai saber se nós não armazenamos em nós, às vezes, algumas estruturas mentais que a gente ainda não conseguiu quebrar e que nos perseguem e que são causas ainda de muitas das nossas quedas. E quando a gente deixar o corpo físico, elas viram com toda a força, porque quando nós deixamos a veste carnal, a gente se desnuda como realmente somos, né? Então, a gente precisa refletir sobre essa questão, o quanto é importante o trabalho mediúnico. Mais uma vez, eu clamo a vocês, sempre que estivermos em estudo, seja no estudo, né, porque nós não estamos tendo a oportunidade de nos reunirmos para o trabalho, mas seja quando voltarmos do trabalho, se permitam, acreditem, nós não estamos sozinhos ali. Além dos trabalhadores da luz a nosso favor, nos convidando ao serviço, nós temos irmãos que estarão ali para refazerem perispírito, para refazerem estruturas mentais, para quebrarem estruturas criadas de séculos, às vezes. Então, a gente precisamos confiar mais em nós, confiar mais em Deus. Lembra lá do Evangelho? A fé, ela é humana e ela é divina. A fé é racional, ela acredita em si e acredita no Criador. Não basta nem só acreditar lá e não acreditar em si mesmo, pois daí não flui, né? Adianta eu me posicionar para o trabalho mediúnico e não acreditar que eu sou capaz de ser útil, de fazer algo?
Ai, não, será? Ai, não, tô sentindo aqui, ai, não deve ser meu isso, ai, não vou falar não, ai, nossa, meu Deus, não vou falar de jeito nenhum. E daí o espírito tá lá quase que sacudindo, virando cambalhota na tua frente, te dando um chacoalhão, você quase cai pro lado. Ai, não, isso é meu, nossa, não vou falar nada. Ou se não, põe na tua cabeça ali, olha, tipo uma dor, um sofrimento. Ai, não, mas isso deve ser meu, ai, não vou falar, vai que eu falo uma besteira. Então, vamos quebrar essa insegurança e confiar. Te garanto, se o desejo é de servir, se é sincero você estar ali para servir, não vai sair besteira alguma. Tudo vai ter uma conexão. Nós vamos estar sempre muito bem inspirados para servir bem. Certo, pessoal? Fechamos de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer mais alguma observação? Turma que ficou quietinha. Ô, Thaís, Pois não, Joel. a gente fala assim, desencarne, né? Quando a pessoa está desencarnando, ela está sofrendo muito, né? Ah, ainda bem que ela foi, ainda está sofrendo tanto, né? Mas a gente tem que ver que a gente tem que desencarnar quando a gente está bem, né? Porque se a gente desencarnar ruim, nós vamos passar do lado de lá sofrendo mais ainda, né? A gente tem que desencarnar bem, né? Se o sofrimento principalmente for moral, né, Joel? Porque se for um sofrimento físico, mas a pessoa moralmente está bem, ela vai realmente deixar naquele corpo físico ali aquele mal-estar. Agora, se o sofrimento, se o padecimento é na alma, daí realmente o problema é maior, né? Porque é o que realmente nos acompanha. Certo, meus queridos? Fechamos por hoje? Deu para entender o nosso estudo? Ficou alguma dúvida? Aproveita, porque tem que sanar a dúvida agora, viu, gente? Depois, às vezes, chama eu no privado, parece que não flui. Parece que não sai direito. Tranquilo? Aproveitem que a assistência é boa. Porque tem hora que eles falam, tem hora que eu não sei nem se eu capto direito. Porque você sabe que o filtro aqui é problemático, né? Então, tranquilo então, né, meus queridos? Então, nós vamos encerrar. Nós temos alguns irmãos nossos que nós queremos fazer vibração, mas eu vou pedir para vocês, tá? Dona Fátima tem uma mediunidade bem presente. Aos demais, não vamos, como eu vou dizer, nós vamos concentrar na oração, mas nós não vamos puxar para nós, tá? Nós vamos fazer uma oração direcionando, quem sabe, eu não vou citar nomes, mas quem pediu essa oração, está presente, sabe para quem será. Então, nós vamos orar, mas eu vou pedir especialmente essa pessoa. Pri, tá me chamando? Tá exigindo? Tá chamando, tá exigindo? Eu vou pedir a essa pessoa que pense, mas não puxe para si, tá? Não puxe, porque tem os médicos da espiritualidade, tem os nossos companheiros. Por favor, Pri, por favor. Pode desligar a gravação para a gente fazer a nossa vibração. Nós encerramos com ela.